Queridos amigos, eu sou Renata, sou integrante da Sociedade de Estudos Espíritas de Natal. E eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre um tema de enorme relevância para nós, para a nossa vida de todos os dias. Algo que nos falta em alguma medida e que, se tivéssemos um pouco mais, certamente estaríamos vivendo em épocas diferentes. Vamos falar hoje sobre o amor. E vamos começar com uma passagem da época de Jesus, da época do Cristo, ele que personificou o amor, que veio nos trazer a sua lei de amor, de justiça e de caridade, e que no Evangelho de Mateus está relatado. Então, uma certa vez, numa passagem, os fariseus que se reuniam perguntaram a Jesus. Um deles, que era doutor da lei, fez a seguinte pergunta a Jesus: Mestre, qual é o mandamento maior da lei? E então Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Essa passagem nós encontramos relatada também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. E em seguida, nesse mesmo capítulo, os espíritos, por meio de uma mensagem do espírito Sanson, que foi ele próprio ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, comenta sobre a lei do amor. E Sanson nos vai dizer o seguinte: que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteirinha, visto que o amor é o sentimento por excelência e que os sentimentos são os instintos que nós temos no começo, elevados à altura do progresso que fazemos na nossa caminhada. Então, em sua origem, o homem ele é puramente instinto. Quanto mais avançado, quanto mais passando pelas experiências terrestres, vai tendo sensações. Quando instruído e depurado, ele passa a ter sentimentos. E o ponto mais delicado dos sentimentos que nós podemos desenvolver, esse ponto é o amor. Mas o que é o amor? Então nós vamos nos valer da contribuição da caríssima e generosa Joana de Ângeles, que através dos seus ensinamentos, psicografados por Divaldo Pereira Franco, nos trazem reflexões profundas sobre o ser, sobre as questões psicológicas do ser humano, e em uma de suas obras, exatamente intitulada Amor Imbatível Amor, ela vai então explicar mais a miúde, com mais detalhes, as características desse sentimento, o que é esse sentimento e quão importante ele é na vida de todos nós. Joana de Ângeles, então, define da seguinte forma o sentimento de amor. O amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. Ele é um tesouro, mas um tesouro daqueles que a gente não precisa guardar com medo que ele se perca. É um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e mais se enriquece à medida que mais repartimos. Ele mais se agiganta na razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Nunca perece, ou seja, não morre, porque ele não perde a força e ele não enfraquece, uma vez que a sua força está exatamente nesse ato de doar-se, de tornar-se vida. Assim como o ar que nós respiramos, ele é indispensável para a existência orgânica. O amor é para nós o oxigênio, é o oxigênio da alma, sem o qual ela se enfraquece e ela perde o sentido de viver. E ele é imbatível porque ele sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e todas as ciladas do nosso caminho. Então vejam que beleza, não é? Nós não precisamos ter medo de amar, medo de que ele acabe, de que nós gastemos toda a nossa capacidade, porque o amor tem essa capacidade
infinita de se renovar e de se multiplicar quanto mais nós fazemos uso dele, não é? E ela continua explicando, não é? Porque quando o amor, ele não acontece da mesma forma, ele não é um sentimento que nós adquirimos num estado pronto. Nós desenvolvemos esse sentimento. E ela vai dizer que na nossa ainda, né, estágio evolutivo, quando nós ainda não temos esse sentimento muito desenvolvido em nós, ele é por vezes apenas aparente. Quando ele é aparente, ele tem um caráter muito mais das sensações, aquele caráter mais sensualista, aquele caráter que busca o prazer imediato. Muitas pessoas confundem, não é, o sentimento de amor, achando que amar apaixonadamente, amar com sentimentos de posse, amar com ciúmes de dividir o objeto do nosso amor com outras pessoas, compartilhar com outras pessoas, que isso é amor. Mas segundo Joana de Ângeles, isso é apenas um amor aparente, porque esse amor aparente, esse sim, ele pode se debilitar, ele pode acabar, ele pode se envenenar, ele pode se entorpecer, e é um amor que muitas das vezes acaba levando a inúmeras frustrações. No entanto, quando o sentimento de amor deixa de ser apenas aparente ou superficial e passa a ser real, estruturado, maduro, ele é aquele sentimento que espera, que estimula, que se renova, que não deseja que as suas realizações ou as suas conquistas sejam imediatas. Ele não se satura, ele é ideal, ele é harmônico e ele não nos leva a esses altos e baixos emocionais. Não é? Esse sentimento, quando real, quando maduro, quando estruturado, ele une as pessoas, não afasta. Muitas vezes, quando é superficial, ele tende a ser muito intenso por um momento, mas ele acaba por afastar as pessoas ao menor problema. O amor real e maduro, ele não, ele une as pessoas porque ele reúne as almas que se identificam no prazer da fraternidade, que se identificam nesse compartilhamento de emoções que tanto fazem bem ao corpo quanto à alma. Mas Joana também vai dizer que nós, esse amor que ela disse que pode ser aparente ou se tornar depois real e maduro, ele passa por diferentes fases, não é? Ele não começa assim já real e maduro. O amor, segundo ela, começa com a fase infantil. É aquela fase do caráter possessivo, é aquela fase que nós podemos identificar, por exemplo, como um bebê na primeira infância que tem apego a seus objetos, muitas vezes às pessoas que estão ao redor dele, aquela criança que morre de ciúme se alguém chega perto da sua mãe ou do seu pai, começa a chorar, não é? E se agarra, tem aquela obsessão por aquelas coisas que ele entende serem deles e que ele entende não ter ou não desejar, não é? Partilhar com ninguém. Então, essa analogia que ela faz com essa primeira infância, ela vai usar para caracterizar essa primeira fase do amor como sendo o amor infantil. Uma segunda fase que Joana de Ângeles caracteriza é a fase do amor juvenil, aquela que se expressa também por um sentimento que ainda não é o de completude, o de plenitude, mas sim um sentimento de insegurança. Já somos dotados de alguma razão, já compreendemos o que fazemos, mas somos inseguros a ponto de não ter controle sobre a intensidade dos nossos sentimentos, a não ter essa capacidade de espera, queremos muitas vezes resultados imediatos, se nos doamos por amor, sentimos que esperamos a uma retribuição em igual medida e estamos sempre inseguros
por ter essa resposta de saber se o que estamos fazendo está caminhando na direção certa, se amamos e se somos amados de volta. Então esse amor juvenil, ele ainda se caracteriza por muitos sentimentos de insegurança. E o amor maduro, por sua vez, que seria aquele real, não é? Ele é o pacificador, é aquele que se entrega sem reservas, ele é aquele que nos traz plenitude, é aquele que nada espera, é aquele que se doa independentemente das situações ou circunstâncias adversas que possam estar ali em jogo no momento das nossas atribulações, não é? No momento da nossa vida. E essa confiança doce, suave, tranquila, a alegria natural que o sentimento de amor nos traz, essa exteriorização do bem, não é? São todas as características desse amor maduro, não é? Aquele que nos traz compaixão, que não tem o sentimento de posse, de dependência, que não exige nada e que é um amor, por sua vez, imorredouro. Então, o que nós podemos compreender é que do juvenil ao maduro, do infantil, passando pelo juvenil ao maduro, o sentimento de amor deve ser sempre o ponto de partida de todas as nossas aspirações, de todas as nossas conquistas, de todas as nossas lutas e também a etapa final de todas elas. Ponto de partida e etapa final. E nessa caminhada desse ponto de partida até a fase final, Joana de Ângeles explica então por que transformações nós devemos passar. E ela vai falar dessas transformações caracterizando cada uma delas. A primeira delas é a que ela intitula, a que ela chama de amor-terapia. Então, nessa fase, nós temos que desenvolver em nós, primeiramente, um sentimento de autoestima para que nós possamos usar o sentimento de amor em benefício nosso e em benefício de todos aqueles que nos cercam. Ora, vejam bem, nós vivemos em sociedade, nós vivemos junto a outras pessoas, desde o nosso núcleo familiar até os núcleos expandidos, aqueles com quem nós convivemos, nas nossas relações profissionais, nas nossas relações de amizade, enfim, na nossa sociedade como um todo. E para que nós possamos pensar em uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equitativa, nós entendemos que nós só podemos contribuir com aquilo que nós temos para dar, não é? Então, se nossos sentimentos são maiores, serão com esses sentimentos maiores que nós podemos participar da construção dessa sociedade. Se eles são menores, então serão esses os sentimentos que nós teremos que dar. Por isso faz sentido nós termos que desenvolver primeiramente o sentimento de amor por nós próprios, para que nós sejamos capazes de doar esse sentimento, então de passar para uma segunda etapa, a etapa de amar o outro, não é? E toda vez que o amor está ausente, nós vamos encontrar então distúrbios, nós vamos encontrar distúrbios psicológicos, não é? Na fonte desses, muitas vezes, se formos procurar, o amor está ausente. Então, o primeiro passo se dá sempre através dessa paulatina conscientização da humanidade, quando está latente em nós o sentimento de amor, para que nós possamos começar a fazer crescer em nós os sentimentos de solidariedade, de interdependência no grupo social em que nós participamos, na realização de atividades desinteressadas, da participação no processo de crescimento da sociedade. E como o amor é uma energia, na medida em que nós expandimos, não é? Como se fossem raios, na medida que nós aumentamos a capacidade de fazer expandir esses raios em forma de ondas, de vibrações, não é? Na medida em que nós começamos a ser capazes de fazer isso, nós vamos direcionando em essa força, esse sentimento para outras formas de vida, não é? Vocês já observaram, por exemplo,
quando nós... Há muitas pessoas que conversam com plantas. E vocês já observaram que aquelas pessoas que conversam com as plantas, que lhes dirigem pensamentos de amor, de carinho, de simpatia, de afeto, como essas plantas ficam mais bonitas? Então é essa nossa capacidade de emanar essas ondas de amor em relação ao outro que vai nos tornando mais sensíveis e vai ampliando então as nossas possibilidades, não é? Ao passo que, ao contrário, e da mesma forma, não é? Essas irradiações, elas podem ser feitas tanto para o bem quanto para o mal. Se nós irradiamos sentimentos de raiva, de tristeza, de ódio, de ciúme, de inveja, nós vamos estar poluindo o ar e o ambiente com vibrações negativas. Se nós espalhamos sentimentos de carinho, de atenção, de benevolência, sentimentos amorosos, nós estamos então purificando o ar e nós estamos vibrando num melhor padrão para nós e para todos aqueles que nos rodeiam, que conosco convivem, não é? E isso não deixa de ser uma terapia. Então, por isso que a Joana vai dizer que amor-terapia é esse processo mediante o qual nós podemos contribuir conscientemente em favor de uma sociedade mais saudável, mais justa e mais nobre, fazendo esse primeiro passo, desenvolvendo esse sentimento primeiro em nós, para podermos então expandi-lo para o nosso próprio. Mas essa é apenas a primeira fase. Ao conquistar essa primeira fase, nós passamos para a seguinte, a fase do amor-perdão. E Joana de Ângeles vai nos dizer que nós temos que caminhar por etapas, porque a nossa marcha, a marcha da evolução, ela é naturalmente lenta e cheia de obstáculos, não é? Todos nós passamos na nossa vida por atribulações, por situações, problemas, por dramas, nós sofremos injustiças em maior ou menor grau, mas quando nós temos o amor, nós conseguimos desenvolver já esse sentimento de amor em nós nos sentimos mais capazes de viver esses problemas e de superá-los. Nós nos sentimos mais capazes de perdoar e nós nos sentimos mais capazes de evitar os ressentimentos que muitas vezes surgem da vivência desses problemas. O ressentimento, por exemplo, por ofensas que nos tenham sido feitas, injúrias, calúnias, pelo ciúme, pelo ódio, pela ira, enfim. E se nós cultivamos esse ressentimento por coisas que nos tenham acontecido e nós temos dificuldade em perdoar, nós vamos viver como se nós carregássemos nas nossas mãos o tempo todo uma brasa quente, queimando o tempo todo a nossa pele. Não é? Então nós temos que entender que quando nós estamos emitindo ondas inferiores, ou seja, sentindo, vivendo nesses sentimentos e nesses ressentimentos, nós estamos nos sintonizando com uma faixa equivalente a desses inferiores, a desses sentimentos inferiores, não é? Mas se nós procuramos vibrar na faixa do amor, isso vai nos trazer, vai nos propiciar uma transformação da nossa personalidade, não é? E vai nos permitir, vai nos impedir que a gente se sintonize com esse padrão vibratório inferior e vai, portanto, nos deixar numa situação mais elevada, não é? Psiquicamente. Então, é provável que numa primeira fase, que quando nós estamos experienciando essa fase do amor-perdão, que nós não consigamos especificamente esquecer a ofensa, não é? Apagando até mesmo da nossa memória essas ocorrências desagradáveis ou aquilo que nos fez mal. Isso vem com o tempo. E na medida que essas novas conquistas éticas forem sendo feitas por nós e armazenadas no nosso inconsciente, elas vão se sobressaindo, se sobrepondo, não é, a todos os nossos males, as nossas mazelas, anulando aquelas vibrações
deletérias, né? Que porventura nos tenham sido dirigidas por nossos adversários ou por aqueles que nos querem mal. E nesse sentido, não revidar o mal fazendo o bem é uma forma de amar, não é? Então o amor-perdão, quando nós conseguimos conquistar o amor-perdão, o amor-perdão é aquele ato de gentileza que nós dispensamos a alguém, não nos permitindo nos sentir entorpecidos por aqueles sentimentos de desequilíbrio, os sentimentos que vêm junto com os ressentimentos, não nos permitindo nos desarticular emocionalmente sobre as ações tóxicas desses sentimentos, do ódio, da raiva, do ciúme, da injúria, da calúnia, e assim conquistando então uma etapa a mais nessa caminhada. Não ficamos por aí, nós não devemos esquecer que quando nós conquistamos o amor-perdão, ele não beneficia apenas aquele a quem perdoamos, ele beneficia primeiramente a nós mesmos, né? Quando nós perdoamos sinceramente o outro por algo que alguém nos tenha feito, mesmo que a recíproca não seja verdadeira, ou seja, que nós não sejamos perdoados por essa pessoa, nós ficamos em paz. E caberá àquele outro que no momento certo, no momento que ele entender certo, nos perdoar. Passamos então, se conseguimos chegar a essa conquista, passamos a uma etapa subsequente, que é a etapa do amor-libertação, o amor que liberta. E no amor que liberta, nós vamos verificar o sentimento de amor como sendo uma das mais altas conquistas que o ser humano pode ter no seu desenvolvimento psicológico. Nesse momento, a experiência desse sentimento se concretiza em ações verdadeiramente e profundamente libertadoras, que vão nos permitir a compreensão da própria razão da existência humana. Esse amor, ele é aquele que liberta, que suaviza as paixões, que canaliza corretamente os nossos sentimentos para as finalidades a que se propõe, sem aflições, sem lamentos, sem reclamações. Quando nós estamos ainda no período dos impulsos, Joana de Ângeles continua nos explicando, onde nós temos ainda a prevalência dos instintos, quando somos ainda apaixonados, cercados de caprichos, nós somos, muitas vezes, o amadurecimento psicológico, ele precisa ir se equilibrando na vivência desses sentimentos. À medida que a razão vai nos ajudando a caminhar, não é? Explorando os limites da nossa caminhada, nós vamos convertendo esses impulsos, não é? Esses primeiros instintos. E quando então, na vivência do amor, quando conseguimos chegar nesse amor legítimo que liberta, é como se ocorresse, como se conhecêssemos finalmente toda a verdade, não é? A verdade dos valores permanentes, a verdade, aquela verdade que supera a superficialidade, que resiste ao tempo, que resiste às circunstâncias. Esse amor, quando ele se instala nos sentimentos, as pessoas não precisam mais temer a proximidade ou a distância, porque ele não se perturba, porque ele não se altera. As distâncias físicas perdem o sentido. E quando falamos das distâncias físicas, falamos inclusive das distâncias entre encarnados e desencarnados. Não temos que temer a morte, pois aqueles que amamos estarão sempre perto de nós, porque esse sentimento não desaparece, porque estamos em planos diferentes da vida, não é? Então, porque isso passa a não fazer muito sentido, porque esse sentimento de amor, esse amor que liberta, nos enche o coração, não é? Ele não tem muita importância o passado, o futuro, porque ele é sempre o hoje, o agora. Ele é aquele sentimento que inspira, que ilumina, que emociona, não busca necessariamente um reconhecimento, uma correspondência
embora quando ela existe, isso funciona como um combustível que está sempre realimentando, não é? Mas quando não, ele compreende, não é? E quando ele ainda não se apresenta, quando o sentimento de amor que nós temos ainda não se apresenta com essas características de libertação, é porque ele não ainda alcançou esse caminho, é porque nós estamos a caminho, ele não alcançou ainda esse nível, né? E podemos entender que na raiz de muitos distúrbios de comportamento que nós temos, está exatamente a ausência do amor, desse amor que quando nós não recebemos, quando ele não nos é dado, ele faz com que nosso coração seja uma terra árida, na qual só brotam ervas daninhas. E essas ervas daninhas muitas vezes são as fontes para os conflitos, os traumas, as distonias mentais e todo tipo de problema que nós vemos em muitos companheiros, em muitas pessoas que nós vemos na nossa sociedade atual. Muitos deles têm origem simplesmente na falta de amor. Então, o amor é essa luz permanente que ilumina tanto o nosso cérebro quanto o nosso coração e que nos traz paz no coração. Nesse sentido, quando já vivenciamos esse sentimento de amor-libertação, só nos resta alcançar o amor-plenitude. E esse amor-plenitude é aquele que corresponde à vitória sobre todas as paixões. É aquele que nós podemos identificar como o amor do Cristo, ele que é o maior exemplo de amor que nós conhecemos aqui no nosso planeta Terra e que nos inspira, não é? É aquele que nos liberta de todos os instintos básicos que estão sintetizados na proposta de Jesus. Quando Jesus disse que o maior mandamento é amar a Deus, amar ao próximo e amar ao próximo como a si mesmo, ele criou uma trilogia totalmente harmônica. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. No entanto, embora Jesus tenha dito que ele começou o maior mandamento dizendo amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, nós não somos capazes de começar amando a Deus. E se não temos essa capacidade, nós devemos começar pelo caminho inverso. Vejam que Joana falou sobre o amor-terapia. Começar amando a si próprio, começar desenvolvendo esse sentimento de autoestima, de auto-amor em si, para que nós sejamos capazes de ampliar esse sentimento para o nosso próximo mais próximo, o nosso próximo mais distante, para aqueles que convivem conosco em sociedade, até que nós possamos, caminhando e melhorando e evoluindo nesse sentimento de amor, conseguir amar a Deus. E no momento em que nós conseguirmos amar a Deus, nós estaremos vivendo o amor de plenitude, não é? Então, diante de qualquer situação, meus queridos irmãos e amigos, é necessário amar. Se desamados, devemos amar. Se perseguidos, é preciso amar. Se odiado, torna-se indispensável amar. Se estamos algemados, presos a qualquer paixão que nos perturba, a libertação vem através do amor. Não do amor superficial, mas do amor verdadeiro, o amor que liberta. Porque quando se ama, somos livres. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, se desperta para essa plenitude. Quando se ama, se rompem as couraças e os anéis que envolvem o corpo e o espírito consegue crescer e caminhar para a renovação interior e em plenitude na sua caminhada evolutiva. O amor, ele é a luz na escuridão dos sentimentos tumultuados que nós vivemos. Ele é a luz que ilumina o nosso rumo. O amor é bênção que suaviza todas as dores morais. O amor é paz, ele nos dá paz. O amor é esse estímulo permanente. Então, somente através do amor é que o ser humano alcança os cumes da evolução, transformando as nossas aspirações, os nossos desejos em realidades, em direção ao bem geral. O amor-plenitude, portanto, é o momento culminante do ato de amar.
Então, diante dessas explicações que nos vêm pela palavra firme e amorosa de Joana de Ângeles, é preciso nos perguntarmos nesse momento: como anda o meu amor? Tivemos aqui o exemplo, há pouco tempo encarnado conosco aqui na Terra, um exemplo dos mais belos que podemos nos recordar nessa encarnação, de vivência do amor, que foi a experiência de Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, Chico Amor Xavier, que viveu sua vida certamente já num nível de amor-libertação, de amor-plenitude talvez. Tal era a sua capacidade de amar. E temos, obviamente, o modelo maior, Jesus. Esse sim, o modelo de amor-plenitude que nós devemos ter como guia e como inspiração. Então, que possamos refletir sobre isso, buscando em nós, em nosso íntimo, as respostas que vão nos permitir avançar passo a passo, mas a passos firmes, nessa nossa caminhada evolutiva. Muita paz para todos.